Olá pessoal, sou o Fabiano de Miranda, aqui comigo hoje está o Rafael Ancara. Dá um oi aí, Rafael. Opa, tudo jóia? Ou o Rafael de Castro Andrade também. Isso aí. Então, pessoal, a gente está aqui para falar um pouquinho da nossa atuação no design, né? Então, e falar também do nosso projeto de ensino, que eu acho que é o principal assunto que a gente vai falar aqui com vocês, que é o Pensar Infográfico. Mas antes de falar do Pensar Infográfico, falando um pouquinho sobre a gente, daí como que a gente surge com essa ideia, com esse nosso projeto, né? Então, eu sou Fabiano de Miranda e a minha atuação no design, ela está muito ligada à minha formação acadêmica e minha formação no mercado profissional também, né? Então, a formação acadêmica, eu sou formado em design gráfico na Universidade Federal do Paraná, e tenho mestrado também na Universidade Federal do Paraná. Nesse tempo ali, entre graduação e mestrado, trabalhei também como infografista, né, ou designer de infográficos, no jornal Gazeta do Povo, aqui em Curitiba. Hoje em dia eu leciono nas instituições Centro Universitário Unibrasil e Centro Universitário Uninter, né? Então, sou professor nessas duas instituições. Durante o mestrado, principalmente, e aqui que eu acho que a minha história e a do Rafael se conectam, eu pesquisei sobre infográficos animados e interativos. Então, pesquisei sobre infografia, que era algo que eu já trabalhava lá no jornal, né? Durante essa minha pesquisa, então, daí acabei conhecendo o Rafael e daí a gente acabou trocando figurinhas sobre infografia e daí que a gente acaba criando o Pensar Infográfico. Mas daí, para falar um pouquinho mais sobre isso, vou passar a bola para ele, né? Daí ele pode falar um pouquinho mais. Isso. Então eu vou só recuperar ali, né? Qual que é, quem eu sou, né? Então, Rafael de Castro Andrade, as pessoas me conhecem aqui no Paraná, em outros lugares também, como Rafael Ancara. A minha atuação no design, eu tô na produção e pesquisa e lecionando design, né? Então, na produção, eu sou sócio do estúdio de desenho Pedro Pastel Besouro, aqui de Curitiba, junto com o Eduardo Rosa e o Gustavo Malucelli, e também sou professor na Universidade Positivo. E como o Fabiano falou, né, eu trabalhei durante muito tempo, ainda trabalho, né, como designer de informação e infografista, estou envolvido bem profundamente com na pesquisa nessa área e promoção dos conhecimentos dessa área. E ali na Universidade Federal, o Fabiano estava realizando a pesquisa sobre infografia interativa animada. Na sequência, eu entrei no mestrado também, fazendo uma pesquisa no mesmo sentido, relacionada com a compreensão de infográficos de saúde. E pelo fato de ter a mesma orientadora e de estar no mesmo ambiente e sofrer as mesmas problemas assim no dia a dia de produzir infográficos e etc, as mesmas dúvidas, a gente discutia muito sobre como tornar isso mais fácil para as pessoas, né, aprenderem a lidar com infográficos, né? Depois eu fiz o doutorado, continuei nessa pesquisa, defendi minha tese esse ano, e também sobre infografia de saúde, né, que é o meu objeto principal de pesquisa, e o pensar infográfico, muito do meu doutorado surge também do pensar infográfico, que é esse laboratório aí. Então eu acho que dá para já para a gente puxar aí, né, Fabiano, o que Com que é esse certeza. projeto, o que que é o pensar infográfico? Então, pessoal, o Pensar Infográfico, ele é um projeto de ensino que eu e o Rafael criamos lá em 2014, né, em agosto de 2014. Na Primeira verdade, turma. é isso. Na verdade, a ideia ela já vinha de algum tempo antes, né, acabou sendo amadurecida durante o período que a gente passou no mestrado, né, principalmente. E durante o mestrado a gente trocava essas figurinhas sobre infografia e uma das questões que a gente levantava é que faltava, né, quem ensinasse, quem falasse, né, sobre infografia, principalmente para estudantes de graduação. Essa era a nossa ideia, né? Então, passar, né, a palavra de infografia, visualização de dados para esses estudantes, especialmente na área de design e comunicação em geral, né? Design, jornalismo, publicidade e assim por diante, tá? Então a gente criou esse projeto que ele surge como um curso de curta duração, a princípio um curso de um dia, ali em agosto de 2014, e, bom, na sequência a gente vai adequando, readequando o curso, né, e ele vai acaba evoluindo nas diversas edições que foram
seguintes a essa nossa primeira. Né? Então, aí o pensar infográfico de um curso de curta duração, ele acaba se transformando mais nessa ideia mesmo de projeto de ensino, e aí a gente acaba participando de várias semanas acadêmicas, a gente participa de... a gente dá outros cursos abertos também, a gente participa de workshops, de eventos acadêmicos ou não acadêmicos e assim por diante. Né? Nesse percurso, então, esse projeto de ensino de divulgação da infografia e da visualização de dados, ele acaba mudando um pouquinho do foco ali do público-alvo, né? E acaba, na verdade, não por iniciativa nossa, né, mas por iniciativa do próprio público que Do acabou público. procurando os nossos cursos, que é o pessoal de empresas, né? Então, os funcionários de empresas, alguns setores ali acabaram procurando a gente para fazer os nossos cursos. Né? Então, na medida que a gente foi divulgando, que a gente foi crescendo um pouco, né, e sendo conhecidos um pouco mais, essas empresas passaram a procurar a gente para saber se a gente não disponibilizava treinamentos, né, para os colaboradores para melhorar apresentações, para melhorar gráficos, infográficos mesmo que esse pessoal apresentava. Né? Então, nesse tempo todo, né, aí a gente acabou mudando um pouco o foco, que era estudante de graduação, né, ou recém-formados, para o pessoal das empresas. Então, a gente começou a dar muito mais cursos in company, né, os cursos corporativos também. E isso ajudou a gente a amadurecer, né, alguma coisa que estava pulando no ar, assim, que a gente não tinha se tocado de uma maneira tão clara antes, que era disseminar esse conhecimento, na verdade, para pessoas fora do design, né? Então, muito desses executivos ou profissionais que estavam procurando os nossos cursos, eles não tinham formação em design, muitos não tinham nem contato com as ferramentas gráficas ali, né, para produzir as coisas. E isso foi legal porque daí motivou a gente a descobrir novas ferramentas, né? Então, produzir infográficos no PowerPoint, por exemplo, né? Que é uma das coisas que a gente propôs, assim, no segundo dia do curso, mostrando que é possível e que, na verdade, a grande questão, assim, do pensar infográfico é realmente pensar como comunicar essa informação, né? Exatamente. Eu acho que cabe destacar também que todos esses cursos que a gente deu foram cursos presenciais, e um Isso. diferencial também do Pensar Infográfico é que a gente sempre levou uma ou mais de uma mala cheia de Mala de... livros e materiais de referência, Isso. impressos para o pessoal ter contato mesmo com esse material e Manusear, folhear, né? manusear exatamente, que era algo muito importante também, a aquisição desse repertório, né, durante os nossos cursos. Então, mostrar quais que são os potenciais da infografia, da visualização de dados, como que dá para aplicar isso, né, e tentar aproximar isso do dia a dia das pessoas. Eu acho que esse é um diferencial importante também do pensar infográfico, né, que é algo que a gente traz de outros professores, a gente teve influência Isso. de várias pessoas ali, até chegar, né, nessa versão Nesse formato. nesse formato de curso, exatamente. Isso. A gente tem aplicado ele muito em empresas, né? Ultimamente, né, por causa do doutorado e também das rotinas acadêmicas recentes que a gente tem tido, a gente não tem mais oferecido os cursos livres, né, que a gente fazia antigamente, e também pela questão pandêmica, né, mas a gente tem atendido muitas empresas nos últimos anos e tem sido uma experiência bem legal, né? Trabalhamos para alguns bancos, para empresas do setor de comunicação, indústrias também, né? Então, para a gente é bem legal, a gente conheceu vários pedaços, várias partes do país, instituições públicas também, né? A gente teve um trabalho bem interessante junto com o pessoal da Embrapa. Então, assim, isso também eu acho que conecta um pouco com a motivação e a intenção e os objetivos desse curso, né? A motivação é disseminar esse tipo de conhecimento, né? Tornar ele acessível para a maior parte das pessoas e útil de uma forma que facilite, né, a vida ali desse indivíduo que precisa comunicar alguma informação da maneira mais rápida, mais acertada. Então,
também tem lá no fundo uma questão, nós somos alunos de universidade pública, né? Fomos alunos de universidade pública, e a nossa maneira de devolver um pouco para a sociedade esse conhecimento e etc. E no caso comercial ali das empresas, isso é remunerado, é claro, porque é como se fosse uma consultoria, curso, né? Que às vezes, em alguns momentos, a gente até atua indicando como que tem que funcionar o departamento para conseguir produzir infográficos e inserir isso, né? No funcionamento, mas também a gente tem uma proximidade muito com as universidades de dar palestras e cursos gratuitos para fomentar a novas gerações ali de produtores desse tipo de conteúdo, informação e conhecimento. Eu acredito também, Rafael, que essa iniciativa, quando a gente começou lá em 2014, ela era relativamente inédita, né? E até para a gente passar para outra questãozinha aqui, que é importante a gente falar, né? A questão de o que motivou a gente e como que a gente avalia o sucesso, né, dessa iniciativa, desse nosso projeto do Pensar Infográfico, é justamente o interesse do público nesses anos que a gente deu os cursos, o interesse das empresas que procuraram a gente, também das universidades, dos estudantes que procuraram a gente para participar de alguma atividade, seja mesa redonda, seja semana acadêmica, seja workshop, mini workshop e assim por diante. E mais de 20 edições que a gente já trouxe, né, do curso Isso. Pensar Infográfico também. Acho que é uma boa medida, né, do sucesso, E eu talvez. acho que mais de 400 alunos, se eu não me engano, assim. Então, é bem interessante e eu acho que é legal, pensando assim, a gente mensurando o sucesso por essa via, né, da repercussão dele, essa boa aceitação, mas também tem daí uma avaliação mais, talvez, endógena, né, da nossa parte, assim. A gente fica muito contente de poder ter produzido, né, Fabiano, e chegado nesse conteúdo que a gente consegue disponibilizar. A gente usa ele em nossas aulas e é interessante essa parceria que a gente tem de criar e pensar um pouco de teoria, né, a respeito de como passar esse conhecimento para as pessoas, ou então descobrir coisas novas. A gente está sempre conversando e criando em torno disso. Então, isso, principalmente do ponto de vista acadêmico, né, a gente tem publicado alguns artigos sobre reflexões que saem do curso, né? Então, para mim, isso é um grande indicativo também desse sucesso, né? E Isso. pensando na nossa relação com a Semana D, né, eu acho que a gente está envolvido e a gente gosta muito e fica muito animado sempre que tem alguma coisa da Semana D. Uma, porque esse espaço, né, de divulgação do que é produzido de design paranaense, que tem muita qualidade, né, muita coisa interessante sendo vista e sendo produzida. E o Pensar Infográfico participa da Semana D, direto ou indiretamente, né? Desde que a gente está no mestrado. Então eu lembro de algumas apresentações. O Fabiano, se eu não me engano, apresentou em 2012, numa época que teve um painel sobre as pesquisas que estavam sendo feitas na Federal, né? Eu cheguei a apresentar algumas coisas em 2015. Todos os anos a gente, sempre que tem a Semana D, a gente procura participar porque é um evento muito bacana e a gente acredita muito na potência dele para disseminar e realizar novos negócios, encontrar novas pessoas, né? E também rever os amigos. Muito bom, maravilha, pessoal. Então, acho que com isso a gente fecha aqui a nossa participação, né? Espero que tenham gostado desse panorama geral aqui que a gente deu sobre nós dois, sobre o Pensar Infográfico, e a gente se vê numa próxima. Falou, Isso. pessoal. Tá. Bom, agora, momento disclaimer, né? Mano, Bom, eu falo primeiro, eu acho, tranquilo? pode falar. Eu, Fabiano de Miranda, aceito que a Semana D utilize e veicule estas imagens para fins de publicidade institucional da programação da Semana D 2020, sem qualquer limitação de número de inserções e reproduções nas mídias sociais e páginas do Centro Brasil Design e Pro Design Paraná. Eu, Rafael de Castro Andrade, aceito que a Semana D utilize e veicule essas imagens para fins de publicidade institucional da programação da Semana D 2020, sem qualquer limitação do número de inserções e de reproduções nas mídias sociais e páginas do Centro Brasil Design e Pro Design PR.
Fechou. Então, É isso aí. maravilha. Pausando a gravação.